Ele pode vir buscar, tem 4 tabletes. Enfiar um no nariz, um na boca, um no ouvido e outro naquele outro orifício que ele deve saber. Fique claro que o senhor tem direito a permanecer calado naquilo que o incriminar, mas em outros fatos o senhor é obrigado, sob pena de eu ter que determinar a vossa prisão. Ele já está preso, presidente. Né? Mas pode ter uma prisão por outro crime. Por outro crime, tem. Presidente, Muitas pessoas estão presas com 4 ou 5 ordens de prisão. Isso é outro crime. Presidente, eu quero... Então, caso Vossa Excelência não responda devidamente aquilo que não incrimine, o que incrimina, Vossa Excelência, o senhor não precisa responder. Mas naquilo que não incrimine, Vossa Excelência não pode simplesmente desconsiderar a pergunta das pessoas que estão aqui trabalhando com seriedade para elucidar esse crime. Presidente, eu gostaria, presidente, senador, não, colegas, eu quero aqui fazer um registro nesta casa. Não, por favor, senador, com todo respeito que eu tenho a você. Vamos agora ouvir a relatora. A relatora está com a palavra e ela vai agora começar a fazer a sua inquirição. Eu quero fazer um registro aqui neste colegiado, presidente. Eu exijo respeito a mim nesta casa. Você vai ter todo o respeito. Eu exijo respeito a mim nesta casa, porque eu não admito expor as informações neste colegiado, ser questionada e, de repente, ser aceita por um homem que vem e fale do seu lado, presidente. Por favor. Como? A colocação que Vossa Excelência acabou de ler foi a que eu coloquei anteriormente. Nós temos decisões que já foram tomadas nesta casa, referente à CPI da pandemia. Aliás, a decisão que Vossa Excelência acaba de ler, assessorado pela advocacia da casa, foi a que eu coloquei referente ao ISAD, que foi ouvido nesta comissão. Veja só. Então, eu gostaria minimamente de ter o respeito. Vossa Excelência tem todo o respeito, a senhora sabe disso. Inclusive de todos os demais colegas aqui. Vossa Excelência tem todo o respeito. Eu não vou admitir aqui que as posições que são postas por esta relatoria sejam questionadas e, de repente, avalizadas porque veio uma outra pessoa. Não é porque veio por outra pessoa. Se a senhora tivesse me trazido o texto do habeas corpus, eu teria tomado essa posição. Agora, foi trazido aqui pela advocacia o texto do habeas corpus e isso embasou uma jurisprudência que já existe. Eu tomei a decisão com base numa jurisprudência diferente da fala, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, da senhora. Eu não vou mais conceder questão de ordem. Eu vou passar a palavra para que a relatora faça o seu trabalho. O deputado, senador Esperidião, vamos ouvir a relatora, por favor. Vou repetir, então, a pergunta anterior que eu acabei de fazer ao senhor Geórgio Washington de Oliveira Souza. Nós temos a informação de que o senhor chegou em Brasília no dia 12 de novembro do ano passado. A minha pergunta é, o senhor chegou em Brasília no dia 12 de dezembro ou o senhor saiu do estado do Pará no dia 12 de dezembro? Perdão, no dia 12 de novembro. Permanecerei calado. Eu gostaria de pedir aqui à consultoria, presidente, que fizesse a divulgação do verdadeiro arsenal que o senhor Geórgio Washington de Oliveira saiu do Pará e veio para Brasília. Vejam, é uma série, na verdade, de armamentos, fuzil AR-10, espingardas calibre 12, 14 caixas de munição para sniper, uma caixa de munição... Tá difícil aqui. Uma caixa de munição contendo 50 munições intactas, uma caixa de munição 308 contendo 48 munições intactas, 4 cartuchos de munições... Tá difícil, gente. 4 cartuchos de munição 308 deflagradas, 5 caixas de munição calibre 308, 15 caixas de munição, um estojo marca CBC calibre 308, armas de fogo, acessório e munição de uso restrito, inclusive estas sem autorização e em desacordo com determinação legal que a regulamenta. Ou seja, o senhor veio do estado do Pará com todo esse arsenal dentro de uma caminhonete e em nenhum momento o senhor foi parado ao longo das rodovias? Permanecerei calado, senhora. Em nenhum momento o senhor foi interrompido desde o estado do Pará até Brasília e nessa sua vinda, o senhor esteve acompanhado com alguém dentro do veículo? Permanecerei calado, senhora. Essa resposta diz se alguém, eu não estou perguntando o nome, eu quero saber apenas se veio alguém junto com você do estado do Pará dentro do seu carro até Brasília? Permanecerei calado, senhora. Me parece que isso é algo que o incrimine. Antes de você ser preso, qual era a sua fonte de renda? Qual era o seu trabalho? Permanecerei calado, senhora. Presidente, isso não incrimina, presidente. Bom, nesse caso, o senhor, eu não vejo no que possa lhe incriminar. Em relação às armas, eu até posso concordar que o senhor permaneça calado, porque, de fato, fazer a condução dessas armas, de fato,
caracteriza algo que já seria incriminador. Agora, o senhor não responder a qual era a sua atribuição, qual era a sua função, isso realmente já o coloca em uma condição de que o senhor está se negando a não dar respostas de fatos que não incriminam. Seu presidente, pela ordem. Tudo que ele responder em desrespeito à pessoa dele aqui é de forma que vai incriminá-lo. A defesa, sim, o vê. Então, as respostas que não for pessoal a ele e que não tiver condão de incriminá-lo, ele vai responder de livre e espontânea vontade. Agora, pessoal, infelizmente, ele não vai responder. A senhora me desculpe. Mas liga ele a todo o que está sendo discutido, incriminando ele, porque ele está como investigado. E o que foi levantado o tempo inteiro nessa CPMI foi os valores das armas, o carro dele. Então, o que quer saber quanto ele ganha, onde que ele trabalha, é sim para trazer um condão incriminador à pessoa dele. Assim a defesa o vê. Tá bom? Então, a pergunta que for pessoal a ele, que for para saber alguma coisa pregressa dele, o que ele veio fazer, isso aí ele não vai responder. Já está decidido entre a defesa e o cliente. Agora, perguntas que diz respeito a qualquer dúvida que não esteja ligado a ele está aqui para responder de livre e espontânea vontade. Muito obrigada. Tá. A minha segunda pergunta, o senhor já foi empresário antes de ter a sua última atividade? Já. Qual era o nome da sua empresa? GWDO Souza, Companhia Limitada. GWDO Souza. O senhor também já foi proprietário da Petróleos Miramar? O senhor já foi proprietário dessa empresa? Permanecerei calado. Petróleo Miramar? Permanecerei calado. Eu tenho informação de que o senhor teve essa empresa até o ano de 2018. Isso é verdade? Permanecerei calado, senhora. O senhor, na verdade, veio para cá e consta, por exemplo, dos autos que o senhor veio numa caminhonete L200 Triton. Essa caminhonete era de sua propriedade ou não? Permanecerei calado, senhora. Eu tenho informação de que essa caminhonete era de propriedade das sócias do posto Cavalo de Aço, no qual, em tese, você era funcionário, mais precisamente gerente, como lembra minha colega, e, portanto, essa caminhonete seria de propriedade da pessoa jurídica desta empresa, cujas sócias são as senhoras Francisca Alice de Souza Reis e Michele Tatiano Ribeiro de Souza. Confere essa informação? Permanecerei calado, senhora. O senhor conhece ou já ouviu falar do senhor Pedro Riva? Nunca. Nunca ouviu falar? Não. O senhor já ouviu falar de um senhor empresário chamado Bedim? Nunca ouvi falar, senhora. O senhor já ouviu falar e já conheceu a contadora Elielma? Elielma foi, eu acho, se eu não me engano, foi a contadora que fez e criou a minha empresa. Que foi a Petróleo Miramar? Não, Qual a GWDO Souza em 2010 ou 2012. 2010, 2011. A Elielma, o senhor conheceu ela no estado do Pará? Ela é do estado do Pará, de Santarém? Do estado do Pará, senhora. Ela trabalhou para você quanto tempo? Não me recordo. Ela montou um escritório em Belém e trabalhou durante pouco tempo. Não foi muito tempo, não. A sua cidade, a cidade de Xinguara, é essa a pronúncia correta, né? Na verdade, não. Com ninguém, nenhum político. Mas em Xinguara o senhor chegou a participar de manifestações políticas naquele período? Permanecerei calado, senhora. O senhor tinha, por exemplo, alguém que tivesse relação com a Polícia Rodoviária Federal? Nunca. Nunca teve relação? Nunca. Quando o senhor chegou aqui em Brasília, o senhor não foi direto para o acampamento. O senhor, na verdade, alugou por 2 momentos um apartamento aqui em Brasília. Mas o senhor frequentava em que nível, por exemplo, os acampamentos? O senhor ia todos os dias aos acampamentos? Permanecerei calado, senhora. Por que a decisão de não, por exemplo, dormir nos acampamentos, mas seguir para estes apartamentos? Permanecerei calado. Nos acampamentos... no acampamento, precisamente, além do Alain e além do Wellington, que era o jornalista, no qual, na verdade, constam o envolvimento dos senhores 3 em relação à fabricação e implantação da bomba, quais outras pessoas no acampamento o senhor recorda de ter algum tipo de relação? Permanecerei calado. Senhor Jorge Washington, o senhor fez uma referência no seu depoimento, dizendo que o senhor teria levado
dado uma denúncia a um general de que havia, por exemplo, dentro dos acampamentos infiltrados. O senhor recorda o nome desse general? Permanecerei calado, senhora. Consta nas informações que estavam no seu celular, inclusive, a escrita de uma carta, não é? Que naquele momento, na carta, havia alguns pontos fazendo um levantamento, por exemplo, inclusive, da sua formação, do seu treinamento em várias armas, em vários manuseios de arma, e que esta carta o senhor estaria enviando naquele momento ao presidente da República. O senhor chegou, na verdade, a pedir auxílio de alguém para que esta carta chegasse às mãos do presidente? Permanecerei calado, senhora. Mas o senhor, na verdade, escreveu esta carta. O senhor confirma? Permanecerei calado. No dia 12 de dezembro, que foi o dia da tentativa de invasão à sede da Polícia Federal. Aonde o senhor estava naquele momento? Eu estava em uma churrascaria lá no conjunto, eu acho que é Planalto, uma coisa assim. Vila Planalto, isso mesmo. O senhor lembra o nome da churrascaria? Não. Consta da informação de que o senhor havia conversado com policiais militares e também com bombeiros e que eles, na verdade, teriam afirmado ao senhor de que não iriam criar nenhum tipo de obstrução diante da destruição e do vandalismo desde que os envolvidos não os agredissem, ou seja, não agredissem. É verdade essa afirmação? Permanecerei calado, senhora. O senhor teria dito, na verdade, que tinha o objetivo de distribuir vários armamentos a integrantes dessas manifestações. Eu li agora há pouco, inclusive apresentamos aqui a imagem, um volume muito grande, na verdade, de armas. O senhor chegou a compartilhar essas armas com alguém do acampamento? Permanecerei calado, senhora. Senhor Jorge Washington, o senhor veio numa audiência pública aqui no Senado Federal, precisamente no dia 30 de novembro. Nessa audiência pública que o senhor esteve aqui, o senhor permaneceu nessa audiência pelo tempo de 2 horas. Confere. Permanecerei calado, senhora. As imagens são claras acerca da sua presença. Como é que foi a sua vinda para cá? Quem lhe convidou para o senhor vir para cá? Permanecerei calado. O senhor entrou naturalmente no acesso aqui ao Senado Federal com auxílio de mais alguém? Permanecerei calado, senhora. Dentro dos acampamentos, por exemplo, o senhor conseguia ver a presença, por exemplo, de integrantes das Forças Armadas Brasileiras, de militares dentro dos acampamentos? Permanecerei calado, senhora. Na classe política, nós estamos aqui dentro de uma casa política e, portanto, vários parlamentares, assim também como senadores, e aquela audiência precisamente do dia 30, ela teve uma concorrência muito grande, uma presença muito grande de parlamentares. Naquele momento, o senhor chegou a conversar com algum parlamentar? Permanecerei calado, senhor. Especificamente em relação ao Proarmas, inclusive o senhor faz referência na ligação que consta de notícias que já são de conhecimento público e hoje possivelmente isso consta em inquérito que corre em segredo de justiça, onde o senhor teria buscado ou tentado buscar um apoio e uma proteção de representantes do Proarma, precisamente Polon, que é um agente político. O senhor buscou ajuda a ele? Permanecerei calado, senhora. Quando o senhor veio do estado do Pará para cá com um volume de armas muito grande no seu veículo, o senhor foi questionado, por exemplo, que se viesse a ser interrompido ao longo da rodovia, teria que buscar, por exemplo, auxílio junto ao Proarmas. O senhor chegou a afirmar isso? Permanecerei calado, senhora. Consta da informação que o senhor solicitou treinamento, por exemplo, de policiais, e aí seria, inclusive, especificamente de policial federal, para ter orientação acerca de manuseio de armas. E aí eu faço um destaque especificamente que seria um sniper que lhe daria essas instruções. O senhor procurou? Permanecerei calado, senhora. O senhor lembra na verdade, o senhor recorda dessa frase? O presidente Lula não subirá a rampa do Palácio do Planalto. Permanecerei calado, senhora. O senhor não lembra de nunca ter ouvido essa frase? Permanecerei calado, senhora. Alguém em algum momento discutiu com o senhor ou falou com o senhor na tentativa de construir um plano para atirar no presidente Lula, precisamente no dia 1º de janeiro? Permanecerei calado, senhora.
considerando as despesas da viagem do Pará ao Distrito Federal, o aluguel do imóvel, o valor do arsenal e os custos para aqui se manter, lhe pergunto, quanto o senhor estima ter gastado no total? Permanecerei calado, senhora. Tais valores são compatíveis com sua renda? Permanecerei calado. Investigações demonstraram que o senhor acumula dívidas consideráveis. Novamente indago, sua renda é suficiente para arcar com estes custos que citei? Permanecerei calado. Além disso, consta que seus familiares permaneceram na sua cidade de origem. Quem pagou ou tem pagado as despesas de sua casa? Permanecerei calado. O senhor contou ou tem contado com a ajuda financeira de empresas, em especial transportadoras, familiares ou outras pessoas físicas? Permanecerei calado, senhora. O site O Antagonista confirmou que o senhor manteve uma agenda com o parlamentar cerca de um mês antes da tentativa de explodir um caminhão com 63 mil litros de querosene de aviação no aeroporto de Brasília. Quem é este parlamentar e qual foi a pauta do encontro? Permanecerei calado, senhora. O senhor mantém contato ou foi apoiado por este ou outros parlamentares antes e depois de ser preso? Permanecerei calado, senhora. O site De Olho nos Ruralistas identificou que o senhor, ao ser preso, fez questão de ligar para 2 pessoas. É significativo que não se tratasse de um membro familiar ou um advogado. Assim lhe pergunto, quem são, nomeadamente, estas pessoas e qual sua ligação com elas? Permanecerei calado, senhora. Qual o teor destas conversas? O senhor ouviu destas pessoas algum aconselhamento específico? Permanecerei calado. O senhor se considera um homem de negócios bem-sucedido com sua empresa de gás no Pará? Permanecerei calado, senhora. O senhor tem uma estrutura familiar e com esposa e filhos, não é isso? Certo? Eu sou casado há 33 anos, senhora. Tem filhos? Tenho 2 filhos. E qual o seu propósito? Qual os seus... Posso continuar um pouco aqui? À vontade. Sou casado há 33 anos. Tenho 2 filhos. Um dos filhos requer cuidados especiais. Requer algo de diferente, especial. E há 37 anos da minha vida, eu trabalho dentro de empresas de caminhão-tanque, de petróleo, de garagem, de transporte de combustível naval. Então, desses 37 anos, eu me afastei muito pouco desse ramo de combustível, de inflamáveis, vamos se falar. Seria uma loucura, uma insanidade da minha cabeça colocar algo que explodisse um caminhão-tanque. Eu acabaria com toda a minha vida. Eu tenho 55 anos. Como alguém falou aqui dentro, que eu estou insano. Não estou. Não estou. Isso aí eu lhe confirmo que eu não estou. Agora, esse é praticamente o meu currículo. Há 37 anos, praticamente, no mesmo ramo. Eu não seria louco de colocar um artefato explosivo em cima de um caminhão. Jamais na minha vida. Ele confessou. Esse é o momento de poder esclarecer isso. Por que fez isso, então? Pois é. Ele confessou. Continue, por favor. Pois é, eu queria lhe perguntar se o senhor chegou a pensar no seu filho, na sua família, quando fez isso. Senhora, naquele acampamento, se existia informações e contra-informações. E o que tinha muito ali dentro chamava-se infiltrados. Muitos mesmo. Não era pouco, não. Uns apareciam, quando era descoberto, aparecia outros. Tinha ônibus de infiltrados. E isso o Exército detectou. Sou eu. Vamos respeitar a palavra do depoente. Se falou muito aqui que ele não ia falar. Agora que ele está falando, eu peço a todos que mantenham o silêncio para ouvi-lo. Acrescenta mais um minuto. Vou acrescentar mais um minuto para a deputada, a senadora. Obrigada, presidente. Continue, por gentileza. Infiltrados são pessoas que não faziam parte daquele acampamento.
como o senhor conseguiu identificar esses infiltrados? As próprias Forças Armadas identificaram muitos. Tanto que foi retirado de dentro do acampamento todos os ambulantes que estavam ali vendendo objetos. E as Forças Armadas estavam nesse acampamento? Forças Armadas estavam fora do acampamento, mas eles faziam a ordem de toda a região, de toda a área. Como que eles identificaram? Como que eles ficaram sabendo disso? Fazendo a segurança. E como eles souberam quem eram esses infiltrados? Inteligência deles. E quem que participou dessa investigação? Quem participou dessa investigação? Como que ele teve acesso a isso? E aí eu permaneço calado porque eu não sei quem participou dessa... Então ele está mentindo, Pois é. Agora eu lhe pergunto, qual era o seu propósito, quais seus interesses ao deixar a sua cidade de Xinguara e vir para Brasília? Permanecerei calado, senhora. Em depoimentos anteriores, o senhor declarou que as armas se destinavam a CACs. Quanto aos explosivos, o senhor já tinha em mente produzir uma bomba ou a ideia surgiu posteriormente, quando já participava do acampamento próximo ao Comando Militar do Planalto? Permanecerei calado. E aí eu lhe pergunto, se o senhor não tivesse sido infiltrado, o senhor tinha explodido essa bomba? Permanecerei calado. Ao alugar apartamento em Brasília, por que e por quanto tempo o senhor pretendia aqui permanecer? Permanecerei calado, senhora. Antes do episódio da bomba, qual era a sua rotina em Brasília? Particularmente no acampamento próximo ao quartel do Exército. Permanecerei calado. Com quem passou a conversar no acampamento e na cidade? Permanecerei calado. De que manifestações e atos de protestos o senhor participou nesse período? Permanecerei calado. Sobre a confecção da bomba, esclareça-nos com quem o senhor conversava, em que circunstâncias e quais foram as participações do senhor e dos demais integrantes deste grupo. Permanecerei calado, senhor. Segundo consta no noticiário, o senhor teria divergido do senhor Alan dos Santos acerca do local em que a bomba deveria ser detonada. O senhor pretendia colocar a bomba em área de distribuição elétrica da capital? Confere? O que eu posso falar para a senhora seria que eu nunca na minha vida colocaria uma bomba em cima de um caminhão-tanque. Ou, como alegaram, do caminhão-tanque entrar dentro de um aeroporto e explodir dentro do aeroporto do lado de um avião. Esse caminhão, os 62 mil litros de QAV se é querosene de aviação, ele não encostaria perto de nenhum avião. Ele iria descarregar no aeroporto, que isso eu já trabalho com isso, eu sei. E dali, outros caminhões menores abasteceriam o avião. Mas jamais eu colocaria uma bomba em cima de um caminhão. E outra coisa, esse artefato que vocês falam, que a imprensa fala que era dinamite, até os próprios peritos falaram na perícia deles, era nitrato de amônia com mais alguma outra mistura. Não tinha poder de explosão. Mas faria isso em outro local? Não, vou permanecer calado. Por que então o artefato foi colocado num caminhão carregado de combustível localizado nas proximidades do Aeroporto Internacional de Brasília? Vou permanecer calado. Quais as razões para não ter ocorrido a explosão da bomba? Faltou conhecimento técnico da parte de quem atuou com o senhor? Vou permanecer calado. Se não colocasse no tanque, colocaria onde? Permanecerei calado. Presidente, são somente essas minhas perguntas. Obrigado. Afirmar aqui algo que muitos aqui têm tentado o dia inteiro desfazer, que é a relação absolutamente clara entre o 12, o dia 12, o dia 24 e o dia 8 de janeiro. Até porque todas essas datas têm um único objetivo: tentar questionar a validade da eleição, tentar criar uma possibilidade de caos no país e tentar inviabilizar a posse e o início do governo que foi eleito democraticamente nas urnas. E esta é a investigação e esta é a apuração que nós fazemos nessa comissão parlamentar de inquérito. O senhor é um réu confesso. Está condenado, inclusive, por isso. O senhor foi preso 6 horas depois do crime cometido nas proximidades do aeroporto de Brasília. E nós temos o seu depoimento. Nós temos o seu depoimento. Não adianta o senhor se calar aqui. Está tudo escrito. Inclusive, quando o senhor diz
exatamente o que já foi lido aqui, eu faço questão de ler de novo, que o objetivo era cometer infrações penais que pudessem causar comoção social a fim de que houvesse uma intervenção militar e a decretação do estado de sítio. O senhor sabe o que é um estado de sítio? Voltando ao assunto que a senhora falou agora há pouco, antes da pergunta, fique sabendo que eu votei por 2 vezes no presidente Lula. Eu estou perguntando se o senhor sabe o que é um estado de sítio. Vou permanecer calado na sua pergunta. A sua inspiração, é mais um infiltrado no acampamento, então. É um infiltrado no acampamento, não é? É infiltrado no acampamento, e o senhor sabe o que é um estado de sítio? Permanecerei calado. Tá. O senhor disse também que trazer as armas é distribuir os armamentos a indivíduos dispostos a usá-las. No cumprimento do seu intuito. Eu não perguntei ainda, estou lendo, o senhor pode aguardar? Que o objetivo de trazer as armas era distribuir aos indivíduos para usá-los no cumprimento do seu intuito, novamente dizendo, garantir distúrbios sociais e evitar a propagação do que o senhor denomina como comunismo. O senhor foi encontrado na sua caminhonete com a caminhonete cheia de armas no dia da bomba. O senhor, por acaso, queria fugir? Permanecerei calado, senhora. Foi o senhor que acionou a bomba de longe com controle remoto? Permanecerei calado, senhora. O senhor sabe onde está o seu Wellington, que fugiu depois do evento da bomba? Não. Não sabe onde está o seu Wellington? Não. Nem conheci o Wellington, eu conheço. Não conheceu. E o senhor Alain? O senhor conheceu aonde? Permanecerei calado, senhora. Mas foi a ele que o senhor entregou a bomba? Permanecerei calado, senhora. O senhor conhece quem era o presidente do Proarma? Permanecerei calado, senhora. Mas não foi o Proarma que o senhor ia pedir ajuda caso interrompesse o carro na estrada? Permanecerei calado, senhora. O senhor sabe que o senhor é um terrorista, não sabe? O senhor é um terrorista. Eu não me vejo como terrorista, senhora. Mas o senhor é? Colocar... Não sou. Não é. O senhor não se considera, mas... Não. O senhor é um terrorista. O senhor é um terrorista porque, além de estar dentro da lei do terrorismo, o senhor ia colocar em risco a vida, a integridade da vida das pessoas e o patrimônio público. O senhor ia colocar em risco a vida, provavelmente, de centenas de pessoas. O senhor é um terrorista, além disso, o senhor cometeu vários crimes que estão no Código Penal. O senhor não sente nenhum arrependimento do que fez? Eu vou repetir a resposta. Eu já estou condenado e não estou condenado pelo terrorismo. Não sou terrorista, senhora. Eu sei pelo que o senhor está condenado, mas o seu processo está desmembrado. E esses outros processos ainda estão sob o senhor e estão em outra instância. O que eu lhe pergunto, o senhor está arrependido do que fez? Permanecerei calado, senhora. Mas nem o arrependimento o senhor é capaz de falar, então a coisa mais grave do que eu imaginava. Senhor Jorge Washington, o senhor conhece o senhor Ricardo Pereira da Cunha? Qual é a relação que o senhor tem com ele? Permanecerei calado, senhora. E o senhor Bento Carlos Libel? Permanecerei calado, senhora. Marcos Polon? Permanecerei calado, senhora. Dentro do Congresso Nacional, o senhor já fez reunião com alguém aqui? Permanecerei calado, senhora. Não participou de nenhuma audiência pública aqui? Tem filmagem minha na audiência pública. Então não tem como negar, né? E quem é que fez o convite ao senhor para vir para essa audiência pública? Permanecerei calado, senhora. O senhor também não tem como dizer, né? Porque para entrar aqui para uma audiência pública tem que ter algum tipo de possibilidade de entrar no Senado Federal para participar de uma audiência pública. O senhor lembra se tinha mais alguém que participou participou deste crime dentro dessa audiência pública? Permanecerei calado, senhora. O senhor acabou de admitir que entrava nos acampamentos, coisa que antes eu tinha permanecido calado, agora o senhor disse. Como é que o senhor enxergou nesses acampamentos a possibilidade dos infiltrados? Permanecerei calado, senhora. Mas o senhor frequentava os acampamentos? Cheguei a frequentar, senhora. Frequentou. Muitas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes. Essa é uma boa resposta, inclusive. Nem esperava que ele respondesse essa, presidente, olha. Essa é uma boa resposta. As mulheres têm essa capacidade de persuasão, né? Muitas vezes. Essa foi boa. E no dia 12, o senhor participou das manifestações? Permanecerei calado. Uma pergunta que não posso deixar de fazer. A carta, o senhor escreveu de fato, a que estava no seu celular? Permanecerei calado, senhora. Até onde a gente sabe, não foi encaminhada, né? Mas era uma carta, era uma verdadeira declaração de amor ao presidente Bolsonaro, né? Eu pergunto, Bolsonaro é uma referência política para o senhor? Permanecerei calado, senhora. Declarou voto no Lula, não consegue declarar no Bolsonaro? Aí é um negócio incrível, né? Persuasão. Minha persuasão agora acho que não valeu, não. Outra coisa, uma pergunta. O explosivo foi feito no acampamento ou no seu apartamento? Permanecerei calado.